Bom dia, meus amores! Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender dois assuntos muito importantes: sujeito e tipos de sujeito. Vamos conhecer os tipos de sujeitos e aprender a classificá-los. Então, vamos lá começar a nossa aula de português? Lembrando que estamos no módulo 2, nas páginas 14 e 15. Bom, e para começar a nossa aula de hoje, eu vou pedir que você leia um trecho do conto popular Dona Chiquinha. Você percebeu que todas as frases desse conto contêm verbo? Portanto, essas frases podem ser chamadas de oração. Agora, vamos ver a diferença entre frase e oração. A frase, ela apresenta um sentido completo e ela pode ter uma ou várias palavras. Lembrando que a frase, ela pode ter verbo ou não. Já a oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. E, para lembrar o que é uma locução verbal, é o conjunto formado por dois ou mais verbos que expressam uma ideia. Ela é formada por um verbo auxiliar e um verbo principal. Nesse exemplo temos: você terá de trabalhar muito. Terá é o verbo auxiliar e trabalhar é o verbo principal. Todas as frases são formadas por duas partes: o sujeito e o predicado. E nessa aula vamos aprender a identificar o sujeito de cada oração e classificá-lo. O sujeito é o termo da oração pela qual se faz uma declaração. Para identificar o sujeito da oração, é necessário fazer a pergunta ao verbo, como por exemplo na frase: Dona Chiquinha era muito faladeira. Quem era muito faladeira? A resposta é Dona Chiquinha. Então, Dona Chiquinha é o sujeito dessa oração. Agora, você vai dar uma pausa nesse vídeo e vai fazer as perguntas aos verbos nas frases da página 14 e 15. Todo sujeito apresenta uma palavra importante. Essa palavra se chama núcleo do sujeito. E o núcleo do sujeito é o termo que representa a ideia principal do sujeito. Agora, nós vamos conhecer os tipos de sujeito. O sujeito simples, ele apresenta apenas um núcleo. Vejamos o exemplo a seguir. Os alunos estudam muito. Portugal fica no sul da Europa. Ela não sabe nada. Quem vai ao ar, perde o lugar. Então, nessas frases, nós podemos perceber que só existe um sujeito. O sujeito composto, ele apresenta dois ou mais núcleos. Vejamos o exemplo a seguir. Pai e filho saíram juntos. Então, nessa frase, nós podemos perceber que tem dois sujeitos: pai e filho. O sujeito desinencial é aquele que não aparece na oração, mas ele pode ser identificado através dos verbos. Vejamos o exemplo a seguir. Fechei a porta da sala. Eu é o sujeito da oração. Por que eu? Porque no caso seria eu fechei. Então, a partir do verbo fechei, a gente consegue identificar o sujeito dessa oração. O sujeito indeterminado é aquele que não aparece na oração e também não pode ser identificado por meio dos verbos por causa do seu contexto. Vejamos o exemplo. Telefonaram para você. A gente não sabe quem telefonou, então o sujeito é indeterminado. E para finalizar, aqui temos um exemplo que se encontra no módulo de vocês, na página 16, onde temos o sujeito simples e o sujeito composto. O sujeito simples, um garoto, e o sujeito composto, uma garota e um garoto. Vamos perceber que o sujeito simples é formado por um núcleo e o composto por dois ou mais. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Um
beijo e até lá!